Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco. E é sempre bom nós iniciarmos as nossas atividades procurando focar o nosso pensamento nas coisas mais elevadas da vida. Como é do senso comum, nós utilizamos uma expressiva percentagem do nosso tempo no trato das coisas materiais, nas tarefas comuns do dia a dia. E esse é o instante que nós buscamos deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações mais frequentes atinentes à matéria e vamos buscar compreender a matéria do Espírito, buscando entender aquilo que nós somos, buscando compreender o nosso caminho, as nossas atitudes, as nossas inclinações, os nossos desejos, o nosso objetivo. A doutrina espírita é riquíssima em informações que garantem a todos nós mostrar qual o verdadeiro caminho a ser seguido. Caminho esse que nos levará à plenitude do ser, à perfeição espiritual, objetivo de todos nós. Com isso, vamos aproveitar a lição, já que essa lição diz respeito à nossa própria felicidade. Que Deus nos abençoe, ilumine os nossos esforços em bem aprender, para que através desse aprendizado possamos bem agir na vida, dentro e fora da carne, que assim seja. Pessoal, o livro Libertação, capítulo de número 4, Numa Cidade Estranha. Relembrando, André Luiz, Eloy e o orientador deles, Gúbio, estavam em tarefa, iam iniciar agora, nesse exato momento, a tarefa de libertação. Libertação de quem? A rigor, a libertação aí de 2 seres. O primeiro deles é um dos chefões dessa cidade estranha aqui, que nós iremos descrever daqui a pouquinho, chamado Gregório. Gregório desempenhava as funções de sumo sacerdote em uma religião de mistérios, nessa cidade localizada no astral inferior. Gregório, filho de Matilde, espírito de condição evolutiva muito grande, nós conversamos e comentamos a respeito dela na semana anterior. A ideia dela era justamente utilizar de Gúbio, com o conhecimento que ele tinha, a fim de resgatar o filho, libertando-o da ilusão do mal. Gregório, por sua vez, estava, dentre inúmeras tarefas voltadas ao mal, em tarefa obsessiva, em cima de uma moça, aqui na terra, de nome Margarida. A libertação também deveria chegar para essa segunda pessoa aqui, que por sua vez, Margarida, foi, em vidas anteriores, filha de Gúbio, o orientador aqui, de André Luiz e de Eloy. Então aqui nós vemos todo um conjunto intricado, onde os personagens dessa nossa história estão entrelaçados nas teias do destino. Lembrando que o destino nada mais é do que uma construção que nós fazemos dia a dia com os nossos atos. Tá? Bom, então nós vamos ver aí Gúbio, André e Eloy em descida. É o que André Luiz fala aqui. No dia imediato pusemos-nos à marcha. Além dos serviços referentes ao encargo particular, encontraríamos algumas atividades secundárias de auxílio. Olha só como que os orientadores da cidade de Nosso Lar agem. Além de ministrarem lições,
falando, eles também agiam e levavam os seus discípulos nas tarefas de auxílio. É a melhor maneira de ensinar, através das palavras e muito mais através da prática, através do exemplo. Então eles tinham uma tarefa central ali, que era o auxílio a Gregório, auxílio a Margarida, mas outras tarefas secundárias também estavam entrelaçadas, envolvidas nessa tarefa primordial. Quais são essas? Nós vamos ver ao longo aqui da história. André começa descrevendo: após a travessia de várias regiões em descida, com escala em diversos postos socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Em descida aqui, André Luiz até coloca entre aspas, porque nós podemos compreender aqui a descida sob um ponto de vista geográfico, já que a cidade de Nosso Lar encontra-se no plano espiritual em regiões umbralinas, só que numa região umbralina mais leve, e essa cidade estranha estava numa região inferior, e nós sabemos que a lei do plano espiritual é essa: quanto mais inferior, mais próximo à crosta da terra, quanto mais superior, quanto mais elevada, mais distante da crosta da terra. Só que essa descida, além de ser uma descida geográfica, também é uma descida vibratória, e nós vamos compreender bem isso quando os perispíritos dos nossos amigos aqui começarem a densificar. Daqui a pouco vamos ver isso daí. Aqui André começa a descrever a região de sombras, onde se localizava essa cidade estranha. Vou lendo alguns trechos aqui, e os senhores e as senhoras busquem imaginar a cena. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. Então não havia o céu bonito, límpido, com aquelas nuvens fofinhas e branquinhas, né? Lá em Nosso Lar. Ali era uma região mais densa. E fumo denso, ou seja, nuvens densas, escuras, cobriam todo o céu. A volitação fácil se fizera impossível. Possivelmente, até aquele momento, os três estavam em processo de volitação. O que é a volitação? Os espíritos desencarnados, quando eles desenvolvem, no pós-morte, um certo equilíbrio mental, uma certa força de vontade, eles usam essa força de vontade para se alçarem aos céus. Eles voam. Eles não têm asinhas não, tá? Eles usam a força de vontade, simplesmente com o pensamento eles conseguem sair do chão. Só que nessa região, André Luiz já falava, a volitação se fizer impossível, porque a densidade vibratória do ambiente era muito grande. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não tinham folhas, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Então ali a gente via uma espécie de vegetação, enquanto que em Nosso Lar a vegetação era exuberante, farta, belíssima. Ali a gente também observava uma vegetação do extremo oposto, árvores com troncos e galhos nus praticamente e retorcidos. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocetavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Então, grandes pássaros escuros, parecidos com corvos, ficavam naqueles galhos, né, de árvores nus, espreitando ali alguma coisa. Nossa, existem animais no plano espiritual? A gente aqui observa que sim. Lá no livro Nosso Lar, a gente observa a descrição de uma ave chamada Ibis viajora. Essa ave tem como função devorar
formas, pensamentos de baixo nível. Porque nós sabemos que o nosso pensar emite formas, pensamento. Essas formas podem ser belíssimas, diáfanas, se os pensamentos forem de alto nível, ou formas, pensamentos de baixíssimo nível, densas, pegajosas, se os nossos pensamentos forem de baixo nível. Imaginemos uma situação dessa nessa zona umbralina. Como devem ser as formas, pensamento de lá? Então, nessa região, as tais aves ibis voadora, ou viajora, se deleitaram. Não sei se essa ave descrita aqui para o nosso querido André é do mesmo naipe. Como ele não falou nada, eu acredito que não. O que mais contristava não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do meu conhecimento, mas sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então, ali naquela paisagem agressiva, existiam seres humanos sofrendo horrores. Lembravam, aquela cena, a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema. E eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Dante Alighieri, lá pelo século XIII, escreveu uma obra magistral. Qual é o nome dela mesmo? Como é que é mesmo? A Divina Comédia. A Divina Comédia. A Divina Comédia. Nessa Divina Comédia, Dante, devidamente orientado por Virgílio, que foi um dos poetas gregos ou romanos? E agora eu já não sei. Não sei. Desce a regiões que nós consideramos como sendo hoje regiões abismais e umbralinas. Só que na linguagem lá do século XII, século XIII, ali era o inferno. Então ele descreve e visita essas regiões. E nós sabemos que essa descrição bate direitinho com aquelas descrições que a doutrina espírita, através da sua literatura, nos traz nos dias de hoje. Então, depois de viajar pelo inferno, ele sobe um pouquinho e passa pelo purgatório, de certas regiões de sofrimento menor, para em seguida chegar no céu, onde ele se encontra com a sua amada Beatriz. Óbvio que ele foi em planos espirituais superiores, né? Então ali a gente observa Dante em desdobramento espiritual, orientado pelo seu mentor, viajando por diversos níveis espirituais. Claro, na linguagem católica era céu, inferno e purgatório. Na linguagem espírita, a gente percebe planos espirituais inferiores e planos espirituais superiores. Mas aqui. Virgílio Romano. É romano, é Virgílio, eu não fiz. Certo. Também não tenho certeza. Aquelas árvores estranhas, de galhos ressequidos, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Por que você acha que André Luiz questionou isso daí? Porque ele já sabia ali, de certo ele já tinha a informação de que a forma perispiritual pode se degradar, que espíritos premidos por intensos quadros de angústia, de desespero, de dor e de remorso, eles podem sofrer profundas transformações no seu corpo perispiritual, passando por formas animalescas e até mesmo formas semelhantes a vegetais. Pois, se eles podem atingir a forma ovoide, que na verdade é um ovo com um tamanho mais ou menos semelhante a de uma caixa craniana de uma criança, claro que eles podem atingir outras formas perispirituais. E existe um exemplo nesse livro aqui, nos capítulos seguintes. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados, sob tremendo castigo da forma? Olha aí, mais um exemplo de degradação da forma humana. Seriam realmente animais do plano espiritual inferior ou seres humanos que tiveram a forma perispiritual degradada?
De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam um português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Então, imagina você nessa região, de repente é uma gangue na tua direção, de seres trajando roupas bizonhas e com apetrechos de lutar e ferir. O que será que eles carregavam, irmãos, hein? Paus, pedras, espadas, foices, sei lá. André não entra muito em detalhes, mas eram apetrechos de lutar e ferir. O que dá a entender que naquelas regiões havia luta, e naquelas regiões um podia machucar o outro. Está vendo como que a gente tem que ler, André Luiz, com calma e com cuidado? A quantidade de informações que a gente tem por aqui. Só que aquele bando de criaturas, né, não enxergou, por enquanto, os três. Porque os três ainda estavam com o corpo perispiritual não tão densificado assim. Mas isso ia acabar. Daqui a pouquinho a coisa ia diferenciar. Até aqui, perguntas, comentários? Fala, Maria. Ô Daniel, essas aves horrorosas que tem por lá, é a degradação do perispírito, porque tem aves que são espíritos. Isso aí eu li num livro do André Luiz, que eu não vou saber qual, e a gente ficou na dúvida, eu e mais outras pessoas que estavam estudando esse livro. E nós fomos perguntar para uma pessoa que é mais entendida do que a gente, e nós perguntamos, é uma ave ou é um espírito? É um espírito que tomou a forma, como você acabou de falar, essas formas de pensamento, que vai degradando tudo lá para dentro, então eles se tornam aves, que até fala até que ponto que chega um ser humano. A gente vê alguns relatos de médiuns videntes que participam de reuniões de desobsessão, em que eles falam a presença de espíritos aqui em condições animalescas. É lupino, né? Em condições assim, semelhantes a lobo, forma lupina mesmo, forma de lobo, como verdadeiros lobisomens na forma, e outros de forma reptiliana. Todo o formato de réptil, com caudas, com escamas e com aqueles olhos assim, né? Cuja pupila é dessa maneira, degradação da forma humana. Sabe-se lá até que ponto isso chega. Bom, chega na forma ovoide, a gente viu. Talvez chegue até mesmo a passar por essa forma de árvores que a gente viu por aqui. Fala. Eu explico uma vez no centro espírita, se dizia Kardec, lá em Rondônia, no Paraná, e nós fomos nessa reunião, era unicamente uma reunião, e fomos eu e minha mãe, né? E a gente estava sentado assim, ó, e ele falou, mãe, Um gorila. Isso daí nada mais é do que um espírito em condições de degradação da forma. Sim. O Paulo Frutuoso, né? Paulo Sérgio Frutuoso, isso, bem lembrado. Ele escreveu Os Anjos Decaídos, né? Então, caem em formas vegetais, animalescas, né? E na capa do livro dele, do Anjo Decaído, tem uma árvore seca, uns anjos, né? Um ser humano de luz e uma árvore seca. E isso é uma pintura de um dos pintores que pintou o Dante Alighieri, na ilustração do livro dele. Olha só. E o Paulo viu aquilo com 9 anos e nunca mais saiu da mente dele, né? Até que, agora não vou lembrar o nome, até que uma pessoa esclareceu ele, né?
que era ele mesmo em forma vegetal, que era ele mesmo, por isso que ele nunca esqueceu, e quem resgatou ele foi o Frei Luiz. Olha. Depois que ele adaptou, que o pai dele era espírita do Frei Luiz, que ele começou a frequentar, e foi Frei Luiz que libertou ele para vir agora dar esse testemunho. Olha só, tem um outro livro também. Esse livro não é um livro assim que tem grande aceitação no meio espírita, não. Alguns aceitam, outros não. Mas vou dar o nome dele, chama O Abismo, de Ranieri, né? Em que ele vai em regiões subcrostais, em regiões abismais, ele faz diversas descrições de seres ali totalmente deformados na forma humana. Vale aí, chama O Abismo. Vamos lá então? Avançamos mais profundamente naquela região, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Se sufoca, significa que o espírito também respira. Né? Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular. Quer dizer, a região meio que sugava as energias deles. E Cubo, de alguns momentos depois, nos esclareceu. Ele fala que as organizações perispirituais deles, o corpo espiritual, a maneira de escafando estruturada em material absorvente, por ato deliberado da vontade deles, não reagia contra as baixas vibrações do ambiente. O que ele estava querendo explicar aqui? Que as energias pesadas do ambiente estavam aos poucos entrando em contato com as organizações perispirituais deles. E eles, através da força de vontade, permitiam que isso acontecesse. Por quê? Porque era necessário que o corpo espiritual deles densificasse, corporificasse, vamos dizer assim, a fim de que os três ficassem visíveis para toda aquela população espiritual inferior que estava ali no ambiente. Nossa, mas por que isso? Que perigo! A missão deles assim exigia. Por isso que eles estavam dessa maneira, né? Sufocados e absorvendo aquelas energias de baixo nível. Estamos na posição de homens que, por amor, estavam descendo a um lago de lama. E nesse lago de lama, obviamente, eles vão ficar sujos, objetivando ajudar ali as pessoas. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos úteis na nossa proposta de auxiliar. Ele fala, ó, a partir de agora, a oração vai ser o nosso único fio condutor com os planos espirituais superiores. O que dá a entender que existem outras formas de comunicação entre os desencarnados, que não seja simplesmente a prece. Talvez aqui algum aparelho. A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no lar transitório de Fabiano, os espíritos que lá trabalhavam, eles se comunicavam utilizando aparelhos. Inclusive lá nesse lar transitório, uma verdadeira cerca elétrica era construída utilizando-se de pequenos equipamentos. O próprio lar transitório de Fabiano tinha um motor. Por isso que era chamado de lar transitório, porque toda aquela instituição podia levantar voo, sair do local onde se encontrava e ir para outra região. Então ali, naquele momento, eles não podiam utilizar de qualquer outro tipo de forma de comunicação. A partir daquele momento, só a prece, para ligá-los com o mais alto. Não estamos nas cavernas infernais, ou seja, existe coisa pior, tá? Mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Então, regiões como essa, tem muitas, anexo aos círculos da crosta,
Ou seja, vibratoriamente falando, muito parecido aqui conosco. Anexo, do lado, encostado, grudado. Né? E nós, seres encarnados, o tempo todo sofrendo a influenciação negativa de regiões como essa. Não é à toa que de repente a gente sente o clima ruim, o clima pesado, o clima agressivo. Não é à toa, porque a gente está em permanente contato com as vibrações oriundas desses locais. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Já imaginaram? Quer dizer, o ar ali não era límpido. Não, é como se fosse constituído de substâncias viscosas. Eles inalavam aquilo ali. Para quê? Para que o seu organismo perispiritual meio que materializasse naquela região. Eloi estirou-se, ofegante, e não obstante experimentar asfixiante opressão, busquei padronizar as atitudes pela conduta do meu instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e extremamente pálido. Olha só o sacrifício que os três estavam fazendo, a fim de atingir o objetivo, qual era libertar Gregório das ilusões. Até aqui, comentários? Sim, senhor. Se esse canal de comunicação terapêutica era a única forma de comunicar os canais com a parte superior, significa dizer que eles corriam risco de ter essa missão, que essa missão falhasse, e se tivessem que pedir ajuda para alguém lá e resgatar eles? Sim, exatamente isso. Porque aqui a gente vê que são espíritos imperfeitos. O Eloi, o André e o Hugo, que era o mentor deles, mas mesmo assim não era perfeito. A situação ali, ela tinha que ser conduzida da maneira mais delicada possível, mais cuidadosa possível, sob pena de falhar. Olha só, a pergunta seguinte que Eloi faz aqui, ó, só para já adiantando. Prossigamos, Rubio falava. Seremos auxiliares anônimos, por enquanto a gente não deve se identificar. E Eloi pergunta, escuta, mas isso não seria mentir? Ao passo que o Rubio fala, olha, você não lembra o que o Cristo disse? Não saiba a mão direita que faz a esquerda? Então aqui nós estamos na condição de servidores anônimos. Se nós levantássemos bandeira aqui, ou seja, se nós nos identificássemos, 95% das pessoas dessa região são pessoas de baixo nível. As nossas ações seriam destroçadas em pouco tempo. Então, existia a possibilidade de falha. Por enquanto, eles tinham que caminhar ali no anonimato, como se fosse um daqueles lá, né, sem dar muita bandeira. Porque senão, eles e inúmeros outros que estavam em outras tarefas socorristas, identificados, a ação deles seria destroçada. Daniel, não é isso que acontece às vezes comigo, que o orientador assim, fala cuidado com o que você pensa. Exato. Cuidado com o que você pensa. Esquece isso, eleva. Porque aquilo contamina. Exato. Olha só. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Então, a partir do momento que o indivíduo perde esse canal de ligação com o plano espiritual superior, ele pode cair vibratoriamente e ali ele ficar totalmente exposto à ação do meio, à ação daquelas pessoas ignorantes que lá estão. Então, é tarefa complicada, tarefa difícil, né? Sou um mentor espiritual, descer ali, vou ajudar todo mundo a sair ileso. Nem sempre isso pode acontecer, nem sempre. Pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de uma matéria pesada, como se estivesse envergando uma armadura. Então olha só como que deveria ser complicado para eles. O contrário, que era voltar para o plano superior, devia ser um alívio, né?
verdadeira libertação. Você deixar de lado toda aquela matéria opressa, agressiva, pesada, e novamente você envergar seu corpo perispiritual levinho, levinho. André pergunta: existe governo estabelecido nesse reino sinistro aqui? O que vocês acham? Tinha governo aqui lá? Ou é cada um por si ali? Existia governo, claro. Olha a resposta de Google. Interessante a resposta dele, olha só. Qual acontece na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Então, assim como os nossos governantes aqui na Terra estão na posição de mando por permissão divina, mas a título precário. O que significa título precário? Qualquer momento cai. Lá naquelas regiões também existiam governantes lá, duros, impassíveis, extremamente inteligentes. Só que eles estavam naquela condição por conta de permissão divina. Lembra que a gente estudou nos capítulos anteriores? Que espíritos de condição intelectual muito grande, porém votados ao mal, eles podiam fazer o quê? Eles eram colocados naquelas regiões do pós-morte, a fim de serem instrumentos de purificação de milhares de seres que caíram nas suas mãos. Era o que a divindade faz, aproveitando o mal para fazer com que aqueles indivíduos pudessem, aos poucos, despertar para a vida. Deus não coloca anjos para custodiar criminosos. É o que nos foi ensinado. Então tinha governo lá? Sim, tinha governo. Na atualidade, não sei naquela época, não sei como é que está hoje, mas lá naquela época lá, esse grande local de padecimentos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz. Olha só, lá tinha um grande juiz também. Esse grande juiz, semeava horrores, naquela região. Assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Vou me abdicar de maiores comentários nesse sentido. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Nossa, que lugarzinho, hein, gente? O grande juiz, impassível, sendo ali assessorado por outros espíritos tão ruins quanto eles, governando milhões de seres preguiçosos, ruins e enfermiços. Meu Deus, que lugarzinho. Então, Daniel, você falou que os juízes, os governantes, eles estão lá provisoriamente, porque acima dessa liderança existe um sistema todo, igualzinho aqui, é invisível, mas poderoso. Exato. Inclusive esses próprios seres, de tempos em tempos, eles eram, entre aspas, reciclados, muitos conduzidos ou reconduzidos a reencarnações problemáticas, compulsórias. Daqui a pouco vamos até ver como que isso funciona. Aí Eloy pergunta uma coisa que certo algum aqui já deve ter perguntado: meu Deus do céu, por que o senhor permite semelhante coisa, meu Deus? Aí Google replica: por que Deus permite? Pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma nação humana quando ela se envolve na guerra, deixando aquela nação entregue à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, a fim de que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal, ou seja, lei de causa e efeito. Aqueles seres profundamente envolvidos na prática do mal estavam naquelas regiões de treva e sofrimento, a fim de que uns, agindo sobre os outros, pudessem despertar em si próprios a necessidade do equilíbrio, da justiça.
e do amor. Era assim que eles despertavam. E Gubbio vai mais adiante, quando André Luiz fala: quer dizer então, olha aí, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, aí Gubbio completa: somos nós mesmos. E ele fala: André, Eloy, vocês não se lembram, porque vocês reencarnaram e desencarnaram recentemente. Esses choques biológicos da reencarnação, entrada e saída da carne, impede o acesso da memória ao passado mais distante. Mas vocês mesmos já andaram por essas regiões, é que vocês não se lembram. Já eu, Gubbio, como estou há mais tempo no plano espiritual, eu já tenho acesso mais prolongado às minhas memórias. E eu sei que no passado já andei por essas regiões também. E se o Gubbio andou por essas regiões, Nós então. nós também andamos por essas regiões. E se a gente não melhorar, Não deve fazer muito tempo, não, né, Daniel? Não deve fazer ó, muito tempo. depois de ler isso daqui, cruz credo. Já vim de lá, não tem dúvida nenhuma a respeito disso. Né? Muito será cobrado. Lembrando isso daí, que é um peso a mais na consciência, né? Que é muito dado, muito será cobrado. Mas lá também é reino de Deus, se a gente for ver, né? Deus não está em todo lugar? Se Deus está em todo lugar, a presença divina também se faz ali presente. Fala. Esses acontecimentos aqui conosco na Terra, referente ao Oriente Médio, pode ser comparado a isso? Pode ter certeza absoluta, porque essas regiões trevosas, elas entram em periódicas guerras entre si, sendo que aquelas guerras ali nada mais são do que uma extensão das guerras que são feitas aqui, e vice-versa. As guerras daqui são inspiradas pelas guerras de lá. É o tal governo oculto do mundo, nesse caso o governo oculto do lado ruim, né? Diversos seres, conforme a gente estudou aqui, que tem por único objetivo dominar a Terra. Eles querem dominar a Terra. É a ideia deles, é o desejo deles. Ok? Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade no êxito do trabalho. Prudência e humildade. Ok? Em voz baixa. Por que em voz baixa? Porque agora o corpo espiritual dele já estava visível. Eles podiam ser vistos e ouvidos pelo pessoal daquela região. E ele fala: em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. E olha a orientação que ele nos dá. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos que desejamos auxiliar. Aí, ó. Se eles se desequilibrassem por algum momento, de alguma forma, desenvolvessem raiva, medo, sei lá, desejo de vingança, qualquer desses sentimentos que nós temos aí com absoluta naturalidade, espiritualmente falando, as vibrações iam cair bastante. E eles iam se situar do mesmo nível, do mesmo jeitinho que os espíritos inferiores que lá estavam. Então, a prece era o fio condutor com o mais alto. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia possível. Agora, chegar na cidade. Até então, né, estava lá, vamos lá, dizendo, na zona rural da cidade, né? Chegar na cidade. Como seria essa cidade? Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido. Basta vocês imaginarem as regiões, os bairros mais paupérrimos presentes no nosso planeta. Eu acho que esses bairros, essas regiões que nós sabemos bem,
dão uma ideia desse casario sórdido e decadente, unido por vielas. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, mas à medida que varávamos terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Imagina a cena, os três entrando naquele lugar feio, aquelas casas decadentes, naquelas ruínas estreitas e tortuosas, e o pessoal que lá morava olhando para vocês com o rosto agressivo. Tem que ter coragem, fala a verdade. Tem que ter coragem? Tem. Alguns quilômetros de via pública, não era um local pequeno, né? Repletos de quadros deploráveis, inúmeros, desfilaram aos nossos olhos. Ele vai descrever a aparência das pessoas. Mutilados a centenas, aleijados de todos os tipos, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Você pergunta, Daniel, mas como assim? Mutilação? Gente aleijada, eles estavam já mortos, desencarnados. Não podemos esquecer. A mente enfermiça constrói um corpo perispiritual enfermiço. Se um sujeito desencarnou com a mente desequilibrada, ele permanece com a mente desequilibrada do lado de lá. Se ele desencarnou sem as duas pernas e com a mente votada à revolta, ao mal, do lado de lá, ele vai permanecer desse jeito. Fora o que ele pode sofrer de agressões lá mesmo. Lembra dos instrumentos de ferir e de lutar? A gente leu agora há pouco. Não devia ser uma visão muito bonitinha, porque o André Luiz falou que ele arrepiou. Olhava aqueles seres todos aos milhares, visão de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas em experiência coletiva, ele começou a perguntar para o Gúbio: de onde que veio tudo isso aqui? Por que tão extensa a comunidade de sofredores? Quais as causas de semelhantes visões que a gente está tendo aqui? Aí Gúbio fala lições imprescindíveis para nós. Gente, tudo está na base da mente, equilibrada ou desequilibrada. Gúbio aqui nos explica que uma mente desequilibrada, votada ao mal, gera dois tipos de efeito. Gera efeitos exteriores, que são as consequências das nossas atitudes. Então, se eu sou um sujeito agressivo, se eu busco briga e xingamentos, o que eu vou receber de retorno? Mesma coisa. São as consequências das minhas atitudes interiores. Só que esses efeitos são efeitos externos, ação e reação. Existem os efeitos internos. Efeitos esses que aparecem no corpo perispiritual. Agora estamos encarnados. Mas imagine uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim. Ela pode ter o corpinho físico de um anjo delicado, mas perispiritualmente falando, é um verdadeiro monstro. Essa pessoa em desencarnando, o corpinho bonito dela vai ser decomposto pela mãe natureza, o corpo de carne. Já o corpo perispiritual vai refletir o seu nível espiritual inferior. Disso não tem como fugir.
a não ser que o indivíduo desenvolva, mesmo mal, um poder mental maior, a ponto dele sustentar uma aparência perispiritual mais bonita, ele vai se mostrar com o organismo perispiritual profundamente deformado. É aquilo que os médiuns videntes, vez ou outra, enxergam, seja em reuniões mediúnicas ou em qualquer outro lugar. É aquilo que a gente sempre fala. As lendas têm um fundo de verdade. O pessoal que lá na roça fala que enxerga lobisomem, se você tirar ali os excessos da imaginação, no fundo ali, existe a historinha de algum médium vidente que viu algum espírito em condição perispiritual de licantropia, ou seja, o organismo humano regredido à forma de lobo. Olha que interessante. Meu pai falava isso, que ele e meu avô, eles viram, e meu pai não era mentiroso, ele não era de contar histórias, né? Ele afirmou categoricamente, né? Que andava numa dessas andanças à noite lá, ele encontrou e viu mesmo. Gente, quantas histórias tem por aí? A história do corpo seco. Daqui. Todo mundo conhece a história do corpo seco, né? Uma pessoa muito má, né? Morreu, foi enterrado e nem a terra quis aquela pessoa. Foi cuspido para fora da terra. Fica por aí vagando. Onde que surgiu essa história? Se não um médium vidente que pelas estradinhas por aí, ou até mesmo no cemitério, viu um espírito nessas condições. Pronto. Surgiu a história do corpo seco, da loira do banheiro e inúmeras outras histórias que a gente conhece por aí, que é óbvio, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Tem muita coisa ali de excesso, mas se você for ver ali no âmago da história, tem sim alma. Daniel, essa maldade toda, ela vem de onde? Hereditário, criação? Por que a pessoa fica tão má dessa maneira? O espírito é herdeiro de si mesmo. Sabe, essa maldade toda nada mais é do que uma amostra do nível espiritual baixo que o indivíduo ainda se encontra. Nada mais, nada menos do que isso daí. Porque a gente percebe, mas em famílias a gente percebe uma mesma família com as mesmas ideias, com as mesmas tendências, com as mesmas condutas. Porque são espíritos que se reuniram naquela família com as mesmas tendências. Eles se reuniram ali e têm as mesmas tendências, mais ou menos o mesmo nível evolutivo, estão lá debaixo do mesmo teto. A fim de que, sendo desequilibrados, um possa lixar o lixo do outro. Sendo equilibrados, eles possam evoluir com o outro. Nós somos herdeiros de nós próprios. Não tem como fugir disso. É interessante que o André Luiz passou por essa situação. Quando ele teve um grau, ele passou por essa situação, tudo isso que ele está vendo. Só que ele estava numa outra vibração e ele não tinha os conhecimentos que ele adquiriu depois. Né? Quando ele desencarnou, ele ainda era bem, vamos dizer, ignorante desse conhecimento todo, né? Mas ele passou por situações parecidas. Passou. E assim, ele estava mais ou menos nos charcos do astral inferior. Ele não descreve lá em Nosso Lar, capítulo 1, nenhuma edificação, nenhuma construção, nem nada. E às vezes, ele estava assim, tão focado no próprio sofrimento, que mal conseguia ver muito o que estava ao redor. Por aí. É uma outra experiência. Uma outra experiência, né? Exato. Agora lá, equilibrado, já com conhecimento, ele tinha o equilíbrio suficiente para poder descrever tudo aquilo que ele estava falando. Daniel, meu conhecimento do André Luiz, dos livros, foi gradativo, né? É gradativo. Você pode ver que no livro dos Mensageiros, foi lá que ele adquiriu aquela visão ampliada, para ele começar a olhar dentro dos corpos. Então, é gradativo. Todos os livros do André Luiz, é tudo gradativo, é como se fosse um aprendizado maior. Constante. A gente começa a perceber também que nas primeiras obras da série André Luiz, quem ensina não é o André Luiz. Não, são os mentores dele, são os instrutores instrutores dele. Né? Mas à medida que ele vai ficando mais tempo no plano espiritual, vai ganhando mais bagagem, ele começa já a introduzir pensamentos próprios, lições, né? Que ele mesmo está ali nos ensinando. E é verdade, isso vai acontecer com a gente também. Sempre, porque a evolução é uma coisa constante. Não pode, nada disso. De modo algum.
Continuamos semana que vem? Semana que vem a gente continua, para que a gente possa dar cabo aí dessa cidade esquisita aí do André Luiz, hein? Tá? A gente fica questionando qual o porquê de André ter descrito isso para nós. Nos assustar? Eu acredito que não. A ideia não é assustar. A ideia é nos dar conhecimento para entender como que as coisas no plano espiritual funcionam. Já que ele descreveu o nosso lar, aquela maravilha toda, agora ele está descrevendo a antítese. É uma cidade localizada em plano inferior para mostrar para a gente aonde vai aquele que se envolve com o mal. E o sofrimento permanece durante o ano. Até quando? Até quando a pessoa desejar. Ok? Tem mais descrições a respeito dessa? Tem inúmeras obras que descrevem o astral inferior. Tá? Tem uma delas que eu gosto muito, do Ramatiz, A Vida Além da Sepultura. Esse livro, alguns capítulos dele fazem descrições pormenorizadas de certas aglomerações e de certas situações no astral inferior. Nesse livro também tem capítulos ali com descrições detalhadas a respeito do processo de obsessão, né? As causas da obsessão, como ela se manifesta e os meios de combater. Tá? Não são só esses dois, não. Existem inúmeros outros que fazem esse tipo de descrição. Do Manuel Filomena, fantástico. Tem aquele O Abismo também. Perfeito. Oi? Aquele O Abismo, acho que eu não Ramatiz. Não, o Abismo é aquele do Ranieri. Ranieri que fala isso daí também. Tem muita coisa nisso. Muita coisa. Aí a gente começa a perceber a inspiração para muitas obras literárias. Para muitos filmes de terror. Os poderes demoníacos. Né? Aquele Apocalipse zumbi. A própria questão dos zumbis. O que são os zumbis, se não esses seres descritos aqui? Não é verdade? Que nem sabem às vezes que desencarnaram e que precisam, para poder se sentir um pouco bem, um pouco melhor, sugar a energia dos vivos. É isso mesmo. Mas os livros do Frei Luiz também, lá do Frei Luiz Relata bastante coisa. Nossa, a literatura... A gente, nós aqui que somos espíritas, nós não podemos alegar ignorância quando a gente desencarnar. Porque a gente já vai desencarnar com muito conhecimento de como é o plano espiritual. Eu acho que a nossa adaptação vai ser um pouquinho mais tranquila. Aí a gente fica mais tranquilo. Nesse sentido, né? É claro que o que vai determinar o local para onde a gente vai é o nosso nível moral, não é o nosso nível intelectual. Mas pelo menos um pouquinho de conhecimento. Você acordar, você está lá no meio de uma lama com árvore assim meio retorcida, tá aí. Danou-se. Mas você pode acordar também numa cama bonita de hospital, um lençol alto, né? Aí você olha uma janelona com uma paisagem bonita ali, uma jarra com vidro cristalino, com um líquido dourado ali. Nossa, Dourado, azul, né? E um Beleza. livro ali pertinho. Desencarnei também, né? Que assim seja com todo mundo, né? Assim seja. Quando vê só com eles, depois retorta tudo em morte. Aí você vê que não é um sonho, né? Então vamos lá, pessoal. Para todos nós aqui, para o pessoal de casa, é sempre importante realizarmos esses momentos aí, em que o pensamento vibra positivo. E a gente agradece a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, que tanto amplia as nossas vistas, que tanto orienta a nossa conduta e o nosso pensamento. Que possamos, a partir de hoje, com os conhecimentos que nos foram dados, buscar de pouquinho em pouquinho melhorar o nosso pensamento, aperfeiçoar os nossos sentimentos, para que nos tornemos progressivamente pessoas melhores, mais evoluídas, um passinho a mais rumo à perfeição espiritual. Paz e luz a todos, que assim seja.